Oi, gente, tudo bem? Agora vamos dar continuidade na nossa revisão de espectroscopia atômica e agora eu vou falar de plasma, que vai ser a nossa terceira forma de atomizar a amostra, né? Além, claro, da chama e do forno de grafite que a gente já viu. Então, o que eu quero que vocês saibam do plasma? Vai ter dois métodos. O ICP, que ele é o mais comum, o que provavelmente vai cair na prova de vocês, que é plasma indutivelmente acoplado, e o DCP, que ele é plasma de corrente contínua. E outra coisa que eu quero que vocês saibam é que plasma não é chama. Vocês não podem utilizar chama para plasma. O termo técnico correto é tocha. Então, quando falarem de plasma, pensem em tocha, tá? Porque chama vai ser o outro método lá que a gente já viu. E como é que vai ser gerado o plasma, então? Vai ser por alto fluxo de gás ionizado, certo? Plasma é, por definição, um gás ionizado. E qual gás que a gente vai usar? Vai ser o argônio. Né? O argônio ele vai acabar liberando um elétron e vai ficar nessa forma aqui. E isso aqui, essa ionização vai acontecer sobre altas temperaturas. Alguns plasmas podem chegar até a temperatura de 10.000 graus Celsius. E com isso, a gente vai ter uma altíssima sensibilidade. Né? Justamente por ter uma alta temperatura, e lembrem lá da chama que quando tem alta temperatura, tu vai ter altas chances de ionização. Né? Então, tu vai ter formação de muitos elétrons. Esses elétrons aqui do argônio, eles vão gerar esse mar, entre aspas, né, de elétrons, que vai impedir que outros átomos sejam ionizados. Então, como tu tem muita formação de elétrons, tu vai ter alta concentração que vai, digamos assim, deslocar o equilíbrio para o teu analito, teu átomo M aqui, se manter no estado neutro, né? Ele não vai ficar no estado ionizado que atrapalha a quantificação. E esse efeito aqui ele é chamado também de tampão de elétrons, porque basicamente os elétrons aqui formados vão proteger o teu átomo da ionização. Quando o teu átomo quiser se ionizar, já vai ter alguns elétrons aqui que vão manter ele neutro, certo? Então tu tem altas temperaturas, tu tem condições quase sem oxigênio e água, né? Porque lembra lá da chama que tu tem combustão, né? A queima de oxigênio e comburente, combustível, né? Aqui não, aqui a gente só está trabalhando com o gás argônio, que é um gás inerte, então tu não vai ter esse problema da oxidação, certo? E tudo isso, então, vai contribuir para que a técnica seja de altíssima sensibilidade. Só que também ela vai ser uma técnica cara, né? Porque tu vai ter, então, um gasto de alto fluxo de argônio e também muita quantidade de energia elétrica para conseguir gerar o plasma, como eu vou mostrar no próximo slide. E sempre que vocês ouvirem falar de plasma, pensem em emissão, tá? Porque o plasma vai ser usado principalmente para emissão atômica. Claro que ele vai também ser usado para espectroscopia de massa e para fluorescência também, né, mais raramente. Mas esse vai ser o principal ponto do plasma, tá? E sempre que vocês ouvirem falar de emissão, também pense em plasma. Claro que a gente também vai ter emissão na chama, só que a chama não é uma técnica tão aprimorada quanto o plasma. O plasma realmente o forte dele vai ser a emissão atômica. Então aqui eu vou mostrar rapidamente, né, como que funciona o plasma. Vai ser então esses vários tubos concêntricos, que vai ter vários fluxos de argônio, né? Tu vai ter um fluxo tangencial que vai rotacionar aqui na parte mais externa, vai ter um fluxo de argônio aqui que vai subir direto para o bocal, e tu vai ter um fluxo de amostra que vai se misturar com o argônio e vai direto ali para a tocha, certo? E aqui na ponta, no bocal, tu vai ter essas bobinas, né, como aqui a própria imagem também já está mostrando, que elas vão gerar uma corrente elétrica muito alta e vai gerar um campo magnético muito forte. Esse campo magnético vai acelerar ainda mais as moléculas de argônio, vai atritar elas, vai fazer com que elas cheguem na temperatura que a gente já viu e vai ionizar elas. Vai deixá-las com carga positiva e negativa. E como tu tem aqui o campo magnético, isso vai formar o plasma, né, a tocha do plasma, que vai ficar controlada pelo campo magnético gerado pela bobina, certo? E para botar a amostra aqui, tu precisa que ela esteja muito finamente dividida, né, em partículas muito pequenas. Elas não podem chegar de qualquer jeito aqui na tocha. E para isso tu pode usar um nebulizador, né, como a gente já viu lá em chama, só que esse vai ser um nebulizador mais chique, mais rebuscado, né? Que ele vai ter aspiração de alta pressão e alta velocidade da amostra que vai se misturar com argônio. E com relação à geometria, a gente tem dois tipos. A geometria radial, né, que o detector ele vai estar no ângulo de 90 graus aqui da tocha, e ele vai ser mais usado para emissão atômica, e tu vai ter a geometria axial,
onde a tocha vai mandar direto, né, para o detector aqui as partículas. E aí tu vai ter essa geometria usada mais para espectroscopia de massa. E aqui eu peguei uma foto, né, para mostrar para vocês como é que é essa instrumentação na vida real. Tu vai ter ali, então, os tubos concêntricos, o tubo mais externo é de quartzo, para manter o isolamento térmico. Tu vai ter aqui as bobinas, e tu vai ter aqui onde vai ser injetado os fluxos de gás argônico tangencial e axial, e, enfim, a injeção da amostra também, que vai ir para a tocha. Então, como eu falei no slide anterior, tu vai ter a amostra vai precisar estar finamente dividida antes de ir no plasma, né? E para isso tu vai ter que usar evaporadores. São maneiras de preparar, purificar e concentrar a amostra. O mais simples que tu pode usar vai ser o nebulizador, né? Assim como a gente viu também na chama, que vai funcionar da mesma forma. Vai separar a amostra em gotículas ou partículas pequenas, né? Só que o nebulizador vai ser um nebulizador diferente, como eu falei. E a gente também pode usar o forno de grafite. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Porque o forno de grafite vai ser usado para limpeza, vaporização da amostra e facilitar a atomização. Tu vai ter aqui o forno de grafite. Tu vai colocar a tua amostra aqui dentro, né? Ela vai passar por todas aquelas etapas que a gente já viu, de atomização, pirólise, secagem. E aí, quando ele estiver atomizado, ele vai sair e tu vai mandar ele direto para a tocha de plasma, certo? Aqui. E aqui ele vai ser quantificado. Vai ter um detector que vai quantificar nesse ponto. O que eu quero que vocês saibam? O forno ele vai ser só uma etapa inicial para mandar para a tocha. Ele vai privar a tocha de fazer todo aquele processo de limpeza, secagem, pirólise. Ele já vai mandar o produto pronto, né? Ele vai ser só um atomizador. Só que não vai ser aqui que a amostra vai ser detectada, quantificada. Vai ser aqui. Aqui que ela vai ser excitada, na tocha. E aqui que ela vai ser quantificada. Então não esqueçam disso. Outra coisa que a gente pode usar também é a ablazão por laser. Né? E é utilizado para materiais sólidos pequenos. Né? Por exemplo, um fio de cabelo. Foi o exemplo que o professor deu em aula. Vai ter um fio de cabelo aqui. Vai ter um laser que vai incidir sobre o fio, vai degradar ele, vai formar partículas semi-atomizadas, essas partículas vão ir direto para a tocha, certo? Esse ablazão por laser, se eu não me engano, ele é utilizado também no molde TOF, que é uma técnica muito importante na nossa área da farmácia para identificação de bactérias. É uma técnica muito importante que qualquer laboratório que lide com bactérias utiliza, o molde TOF. É uma técnica muito interessante. Vai consistir basicamente em pegar aqui as bactérias, botar no laser, né? O laser vai torrar as coitadas e vai mandar as partículas dela para a espectroscopia de massa. E dependendo do tipo de partícula que a bactéria solta, tu consegue identificar o gênero e até a espécie dela. Então é uma técnica muito interessante, só que infelizmente eu não vou conseguir abordar com profundidade, mas fica aí a sugestão, né, para quem quiser se interessar, pesquisar sobre. Então tu vai ter dois tipos de detectores quando estiver falando de plasma, né? O detector de espectroscopia de massa, que ele vai detectar partículas, e o espectrofotômetro, que vai detectar luz, né? A emissão. Tu vai detectar um comprimento de onda. E aí tu vai ter dois tipos de aparelhos diferentes para o espectrofotômetro. Vai ter o multicanal e o sequencial. O multicanal, também chamado, né, de circuito de Rowland, ele vai detectar vários comprimentos de onda. Cada comprimento de onda com um ângulo diferente vai atingir o detector e isso vai permitir uma análise mais rápida, porque tu vai detectar vários elementos simultaneamente. Isso permite análise multielementar, porque cada elemento vai ter a sua assinatura própria, seu tipo de linhas de espectro. Então, como tu está analisando mais de um comprimento de onda, tu consegue detectar a presença ou a ausência de mais de um elemento, né? Tu seleciona os comprimentos de onda que são característicos da presença ou ausência de um elemento, e tu consegue fazer a determinação dessa forma. E tu vai ter o sequencial. O sequencial ele vai detectar só um comprimento de onda por vez. Ele analisa vários elementos, só que a análise não é simultânea. Precisa fazer várias medições e em cada uma delas tu tem que alterar a configuração, alterar o tipo de comprimento de onda, enfim. E só para informar, né, essa parte instrumental aqui é o que a gente já viu na segunda área. Tu vai ter a luz, aqui passa por um espelho, um feixe, um monocromador, uma rede de difração, um espelho concentrador, uma fenda e o detector SID, né, como a gente já viu na segunda área,
Então, só para vocês não ficarem perdidos aqui nessa parte instrumental. E aqui, por último, então, a gente vai falar do ICP-MS, né, que é o plasma acoplado a espectrômetro de massa. Ele vai consistir na separação dos íons pela razão massa-carga. Como é que isso vai funcionar? Tu vai ter aqui a tocha, né, que vai atomizar os átomos aqui e quando eles saírem, se afastarem da tocha, eles vão ficar na forma de íons. E esses íons vão chegar no detector. E vai funcionar que nem na cromatografia. Tu vai ter os íons mais leves chegando primeiro, enquanto que os íons mais pesados, né, os átomos mais pesados, vão chegar por último. Então, tu vai separar eles pela massa, né? Como aqui já está falando. Só que também vai ser separado pela carga. Só que como a gente está usando um método que deixa todo mundo com a mesma carga, está todo mundo monovalente, né, com a carga positiva, o que vai diferenciar mesmo, o que vai separar eles de fato vai ser a massa. Então é comum a gente falar que a separação é feita pela massa, quando na verdade a separação real é pela massa-carga, só que aqui todos estão com a mesma carga. Então a geometria vai ser axial, como a gente já viu aqui, e vai ser então, como a gente separa por massa, a gente vai ter análise de isótopos, né? O que são isótopos? São espécies que são do mesmo elemento, mas têm massas diferentes. Por exemplo, tu tem aqui o carbono 12, né, que é o isótopo mais comum do carbono, certo? Ele tem 12 unidades atômicas, essa é a massa dele. E tu vai ter também o carbono 14, que é um isótopo mais raro, que ele vai ter 14 unidades atômicas, ele é mais pesado, mas ambos são carbonos. Só que esse aqui ele é usado para determinação de idade geológica, né, para fósseis, para determinar a idade da rocha. Então a determinação de carbono 14, que é bem conhecida, é feita pela análise de isótopos. Só que aí tu vai ter a interferência isobárica, né? O que é um isóbaro? Ele é um oposto do isótopo. Eles são espécies de diferentes elementos com a mesma massa. Então, por exemplo, tu tem o nitrogênio 14, certo? Que também tem 14 unidades atômicas. Então, se tu for fazer a determinação, aqui o carbono 12 vai dar um pico, né? E quando tu chegar no ponto de 14 unidades atômicas, tu vai ter outro pico. Só que tu não vai saber diferenciar se esse pico ele é do nitrogênio, se ele é do carbono, ou qual deles, o quanto de cada um está influenciando no sinal do pico. Então tu vai ter esse problema. E agora indo então para a última parte, né, de interferências e correções e alguns outros problemas que a gente vai ter nas técnicas. E aqui eu vou começar falando então da interferência de emissão, que é o que meio que a gente já estava vendo, né, com plasma. Claro que a emissão então vai ocorrer em chama e em plasma, nas duas técnicas. Só que como na chama a gente vai ter outros tipos de interferência, né? Porque na chama tu vai ter ionização, oxidação, problemas com a combustão, com os gases envolvidos, problemas na nebulização. Esse tipo de interferência aqui vai ser mais focado no plasma, porque a chama vai ter todos aqueles tipos de interferência que a gente já viu, enquanto que o plasma só vai ter esse tipo de interferência. Então, tem um foco para o plasma. E da interferência, então, que a gente vai ter de emissão, a gente tem dois tipos, a do branco, ou aditiva, ou a do analito, ou multiplicativas. A do branco, ela vai independer do analito. Por quê? O branco vai dar sinal. E por que isso acontece? Porque tudo vai ter átomo. Basicamente, qualquer coisa que tu for medir, seja solvente, água ou gás, vai gerar um sinal porque vai ter átomo, né? Vai acabar dando um sinal porque é uma técnica muito sensível. E os tipos principais de interferência então que a gente vai ter vai ser a interferência isobárica, que eu acabei de comentar no slide anterior, e a interferência espectral, que as duas são iguais, né? Só que uma vai ser a interferência de átomos que vão gerar um sinal no mesmo ponto porque tem a mesma massa, enquanto que o outro vai ser a interferência de vários átomos que vão gerar sinal no mesmo ponto porque eles emitem na mesma linha, né? Produzem as mesmas raias. Então, outros elementos atrapalham na identificação de raias. Por exemplo, aqui tu tem o ferro. O espectro de emissão do ferro vai ser esse aqui. Ele tem várias raias de emissão, né? Ele emite em vários pontos do espectro visível. Então, se tu, por exemplo, quer quantificar o alumínio, e tu quer quantificar o alumínio que vai emitir nesse ponto aqui, tu não vai conseguir se tiver ferro, porque o ferro também emite nesse ponto
e aí tu vai dar um sinal nesse ponto aqui e tu não vai saber identificar quanto que é do ferro e o quanto que é do alumínio. Do contrário também funciona. Se tu quer identificar o ferro e tu tiver a interferência do alumínio, também vai ter esse mesmo problema. E também a gente tem a interferência do analito, né, que é quando o próprio analito já é de difícil quantificação. Vai ter, por exemplo, a interferência química ou física, né, que depende da natureza do analito ou da nebulização. Por exemplo, o analito ele pode deixar a amostra mais viscosa e não se nebulizar com tanta facilidade, ele pode se depositar no caminho até a tocha, e para isso a gente vai utilizar agentes liberadores ou de proteção. Por exemplo, tu tem na determinação do cálcio, a presença de silicato e fosfato são interferentes, porque eles se ligam no cálcio e não deixam ele ser quantificado. E para isso que a gente usa o EDTA, porque o EDTA ele vai se ligar no cálcio, proteger ele do silicato e do fosfato, né? E aí quando o EDTA e o cálcio forem para o atomizador, o EDTA vai ser degradado e vai liberar o cálcio que vai estar livre para quantificação. E aí essa última parte aqui que a gente vai falar sobre ainda problemas e interferências e correções, a gente vai ver na próxima parte.